Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu vou ler para os irmãos um texto aqui do pastor Paulo Caetano. E ele escreveu esse texto para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, não fui eu quem escrevi o texto, nem uma linha. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ler todo o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, ok? Então, isto dito, vamos iniciar orando. Ó Pai, que Tu possas nos ensinar o valor do perdão, que com este pequeno devocional nós possamos ser lembrados que o Pai é nosso, não é Pai meu, é Pai nosso. E que nós possamos compartilhar todas as coisas, inclusive o perdão. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, então, o nosso texto bíblico de hoje está em Mateus, capítulo 18, versículos 21 até o 35. E diz assim, está falando sobre o empregado mau. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro. Como é que ele ia pagar, né? Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravo o empregado, a sua esposa e seus filhos, que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e o deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um de seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço, começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então, o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu, por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Amém? Esta passagem, irmãos, é uma passagem muito dura, é uma advertência muito grande para nós, né? Porque nós achamos que algumas coisas são toleráveis, mas outras são imperdoáveis. Só que a gente esquece, quando ora o Pai Nosso, que a gente pede que o Pai perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, assim, se nós não perdoamos alguém alguma coisa, o Senhor poderá fazer o mesmo conosco. E ai, né? Bem, o pastor Paulo Caetano escolheu 2 versículos para serem os versículos chaves. Foi o 21 e o 22. E eles dizem assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Bem, então o pastor aqui, ele começa a dizer no texto dele que a mágoa adoece. Logicamente que não todas as doenças são frutos de rancor, de mágoa, mas muitas delas acontecem sim por causa de coisas que a gente guarda no coração. E isso está cientificamente comprovado. Então, fibromialgia, distúrbios de tireoide, problemas gástricos e até mesmo muitos tipos de câncer podem ser resultado da amargura. A gente traz aquela raiz de amargura no coração, fica ruminando aquilo e aquilo faz mal para a gente. Então, uma das resistências ao perdão
é o conceito que as pessoas têm, que acham assim, que perdoar só é bom para aquele que é perdoado, mas não é bom para quem perdoa, né? A gente acha assim que quem sai bem é aquele lá que foi perdoado na ofensa que fez, na malcriação que acabou fazendo pra gente, mas que a gente não é beneficiado. Mas isso não é verdade. Isso é um conceito absurdamente falso. Perdoar é necessário porque ele faz bem para quem perdoa. E o Senhor sabe disso, o Senhor sabe de todas as coisas. Se não nos fizesse bem, jamais o Senhor iria nos pedir que perdoássemos as pessoas que tinham nos ofendido, né, que estavam em dívida conosco. Então, obviamente, a primeira motivação deve ser o fato de que a mágoa é um pecado. E todo pecado vai afetar a nossa relação com Deus. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos perdoar as pessoas. Porque ter raiva, ter rancor em relação a qualquer pessoa faz com que a gente peque e isso vai atrapalhar o nosso canal direto com Deus. Mas se a gente pensar da perspectiva de Deus, ele deseja que a gente perdoe porque ele ama a gente e quer que a gente viva livre do mal que a mágoa pode nos causar. O Senhor, mais do que ninguém, sabe quais são os problemas que a raiva, a mágoa, o rancor trazem para a nossa vida. E é por isso que ele deseja que nós esqueçamos aquilo que não ficou resolvido da forma como a gente gostaria. Então, cultivar o rancor, aqui é um exemplo que o pastor Paulo Caetano nos dá, é como carregar diariamente um cilindro de gás tóxico nas costas conectado a uma máscara inaladora. E essa máscara ficaria presa ao rosto, sabe? Tipo aqueles filmes que a gente assiste, que os caras têm um cilindro atrás e a máscara aqui. Então, aí qual que é o exemplo? O plano é usar o cilindro para desferir um golpe fatal na pessoa que magoou você. Isso vai ser feito como vingança. Mas o problema é que o gás que está dentro do cilindro é contaminado. E esse gás está deixando você doente. E quando você menos perceber, você vai ter morrido intoxicado. Então é como diz aquele velho ditado, né? Você guardar rancor, você ter mágoa, ter raiva, é como se você colocasse veneno num copo para poder envenenar alguém e você toma o veneno. Esperando que o quê? Que aquela pessoa que fez raiva a você, com quem você tem mágoa, morra envenenado. Então não tem jeito, né? A gente toma o veneno e a gente é que morre, não vai ser o outro. Então Deus olha para essa cena, essa da mágoa, e diz: "Oh, filho, perdoe mais uma vez. Você está morrendo e eu te amo. Então, se você está inalando gás, se você está tomando veneno, o Senhor tem misericórdia de você. Mas você tem que se lembrar que a sua dor também é a dor do Senhor, porque o Senhor, nosso Deus, é um Deus empático, ele sofre aquilo que nós sofremos. Mas ele sempre está lembrando a gente. Assim como eu te perdoei, você pode e deve perdoar e viver." Então, eu penso, né, que quando a gente não perdoa alguém, a gente não tem noção daquilo que o Senhor fez por nós. A gente não tem, assim, dimensão do perdão que Jesus Cristo alcançou para nós na cruz, né? Você continua se achando a última bolacha de pacote e acha assim que você é tão bom que não pode perdoar alguém que te fez uma coisa muito ruim. Eu sei, irmãos, eu também sinto isso. Às vezes dá uma raiva tão grande, né? Porque as pessoas fazem desaforos tão cruéis com a gente que dá vontade de dar uma voadora gospel. Mas nós temos que lembrar que de quem nós éramos e como o Senhor tirou a gente lá daquele lamaçal e nos colocou num lugar seguro. Por quê? Porque Ele nos perdoou. Então, se você tem noção de quem você era e do que Jesus Cristo fez por você, não tem como você não perdoar o outro. Então, você não está carregando mágoa contra ninguém, você está carregando mágoa contra você mesmo. Então, joga fora esse cilindro com gás tóxico e beba da desintoxicante graça de Deus e seja curado. Então, é isso que o Senhor propõe. Que você não beba veneno para se envenenar, não use o gás tóxico para se intoxicar,
Não carregue sobre si algo que você não pode suportar, não vai dar conta. Porque o não perdão traz para você consequências severas. Então não pense que o fato de você não perdoar alguém vai passar batido, né? Porque você acha assim, não, mas aquilo que aquela pessoa me fez foi demais, aquilo não dá para tolerar. Irmãos, não é assim que o Senhor pensa. O Senhor sabe quem nós éramos, sabe quem nós somos e graças a Deus nos olha através de Jesus Cristo. Porque senão, como diz a palavra, não há um justo, não há um sequer, não há quem faça o bem, não há quem queira Deus. Então nós temos que tomar consciência, porque o não perdão também é orgulho. O nosso manancial termina assim, ó. Não fira a si mesmo pela falta de pressão. Não fira a si mesmo pela falta de perdão, desculpem. Se há algo ou alguém para perdoar, peça ajuda a Deus e perdoe, porque nem sempre é fácil perdoar, né? Se não for o Senhor nos ajudando, às vezes fica muito difícil exercitar o perdão. A gente se sente pressionado a manter aquela convicção de não dar o perdão para ninguém. Então, esta pressão não vai nos levar a nada. Nós temos que crer que o Senhor nos perdoa e que nós temos que perdoar também. E se não conseguimos perdoar, temos que pedir ao Senhor que nos dê essa força. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário, ó, de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E é lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.